dia, Feira do Livro da Unesp. Vamos dar início à nossa próxima palestra, ao meio-dia agora. Nossa próxima palestra é a trajetória de Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas. Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas, emerge das sombras da história para ocupar o lugar que lhe cabe na construção de São Paulo colonial. Nascido em cativeiro, filho de mãe escravizada e pai incógnito, sua vida se entrelaça com as complexas teias de uma sociedade escravocrata, mas também revela a força e o talento de um homem que superou as amarras da opressão. Temos como palestrante Luiz Gustavo Reis, que é graduado em História pela Universidade de São Paulo, mestre em História Social pela Universidade Federal de São Paulo e pesquisador do Laboratório de Pesquisa de Histórias das Américas, LAFA-Unifesp. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma honra participar desse evento patrocinado pela editora Unesp, editora que gentilmente acolheu a minha obra, que é resultado da minha dissertação de mestrado, e que foi publicada em outubro de 2024. A história de um personagem escravizado que conquistou a liberdade, um personagem complexo, e que a gente vai falar dele um pouco agora nesses próximos minutos. Bom, queria agradecer a Kátia Saízi, agradecer a Mariana, agradecer ao Leandro, meu editor, pelo convite, pela obra, agradecer novamente à editora Unesp por ter acolhido esse trabalho fundamental, não porque fui eu que escrevi, mas pela temática que ele aborda num tempo como o nosso. Bom, a trajetória do Tebas, ela está dentro de um contexto de renovação da historiografia, que passou a ver o escravizado não como um objeto, como coisa, como se dizia até a década de 80, mas passou a ver o escravizado como sujeito histórico, como sujeito de contradição, de vontades, de potências, de limites. E é isso que a gente tentou reconstruir nessa obra. Meu trabalho, então, ele se debruça sobre a trajetória desse personagem e, a partir dele, eu tento, em alguma medida, reconstruir o que era São Paulo no século XVIII e começo do século XIX. O historiador Serge Gruzinski nos fala sobre o desafio de conectar a história global com a história regional. No caso da trajetória dos escravizados, esse desafio é ainda mais complexo, eu diria até mesmo sui generis. São personagens fugidios, que deixaram poucos registros ou tiveram aí seus feitos registrados invariavelmente pela pena das autoridades coloniais, ou seja, pelo olhar das autoridades coloniais. Nesse sentido, metodologicamente, então, os historiadores da escravidão vêm adotando aquilo que nós chamamos de jogo de escalas. Quando um personagem ele foge com regularidade do nosso campo de visão, eles dão um lugar para um contexto maior, ou seja, nesse caso, num drama colossal que foi a escravidão no mundo atlântico. Bom, durante décadas, historiadores, arquitetos, intelectuais desconsideraram a contribuição dos africanos e de seus descendentes nas técnicas construtivas empregadas nos edifícios paulistas. Frequentemente, essa contribuição era registrada apenas como a força muscular nas obras, né? Muitos autores, inclusive, alegavam que esses africanos, que o peso, aliás, da contribuição dos europeus e dos indígenas foram de tal magnitude que o negro não contribuiu em nada, em absolutamente nada, na formação arquitetônica paulista. E aí a trajetória do Tebas contradiz esse veredito. Quando ele era requisitado, ele era um mestre de obras, um pedreiro, portanto, construiu uma série de obras na cidade, eu vou dizer algumas delas, que permanecem aí na paisagem urbana até os dias de hoje.
quando ele era, então, requisitado para aplicar aquilo que se denominou de pedra de cantaria, era uma técnica construtiva que eu vou falar sobre ela, nas fachadas das igrejas, principalmente, ele sabia, portanto, onde essas pedras poderiam ser encaixadas, o peso que a estrutura ia suportar, as modificações que poderiam ser feitas, sem que aquilo pudesse arranhar, comprometer os alicerces ali daquelas construções. Ele não apenas dominava, né, a técnica de cantaria, que era bastante sofisticada, mas também a técnica de taipa de pilão. Isso demonstra, portanto, que o veredito daqueles intelectuais que diziam que o negro não tinha contribuído em nada na arquitetura e que a sua contribuição foi apenas força muscular, cai por terra. Porque ele e outros artífices, o Tebas e outros artífices, contribuíram e muito na arquitetura colonial paulista. Bom, Tebas nasceu, vamos então, vou construir uma fala, uma ordenação cronológica, porque facilita, inclusive, o entendimento sobre o personagem. Uma fala linear, cronológica, para facilitar aí o entendimento do personagem. Bom, Tebas nasceu em 1733, na cidade de Santos. Ele era filho de uma escravizada chamada Clara Maria Pinta, e o pai é incógnito, não sabemos quem é o pai do Tebas. Ele nasceu de ventre escravizado e, portanto, ele também era escravizado. O seu proprietário era um sujeito chamado Bento de Oliveira Lima, e a sua esposa, que também era proprietária do Tebas, era Antônia Maria Pinta. Nesses primeiros anos, nos 17 primeiros anos de vida, o Tebas viveu então em Santos, e foi justamente em Santos que ele vai adquirir a habilidade que o projetará em São Paulo tempos depois. Em Santos havia muita pedra, e as construções de Santos eram feitas, então, com essa técnica construtiva, pedra. Enquanto em São Paulo, as construções eram feitas de barro. E a gente chegará a isso daqui a pouco. Bom, ele migra, portanto, junto com a família para São Paulo em meados de 1750. Viveu, portanto, esse tempo em Santos, migra para São Paulo junto com a família. Chegam em São Paulo no momento em que São Paulo tinha acabado de perder a sua autonomia política, ou seja, São Paulo não tinha mais governador, passou a ser sujeito às ordenanças que vinham do Rio de Janeiro. E assim que ele chega em São Paulo, se instala no que era São Paulo naquele período, né, o chamado Triângulo Histórico, a Catedral da Sé, o Mosteiro de São Bento, o Triângulo Histórico ali de São Paulo, se estabelece naquela região. E ao se estabelecer naquela região, ele vai ali aos poucos, junto com o Bento de Oliveira Lima, angariando algumas obras, até que em 1762 é a primeira vez que a gente encontra o Tebas na documentação. Curioso dizer que eu não encontrei, por exemplo, a certidão de batismo do Tebas. Então, a data de 1733, como a data do seu nascimento, ela se dá a partir de cálculos que eu tive que fazer de uma série de documentos que são datas, inclusive, que não são datas que elas não se repetem com regularidade. Então, em algum documento diz, olha, ele tem tantos anos, no outro documento diz tanto, e aí a gente parte do cruzamento dessas fontes e chega-se a 1773 como se fosse aí, portanto, a data do nascimento. Mas o primeiro documento que a gente encontra sobre a presença do Tebas em São Paulo, nós não temos registro dele em Santos, sabemos que ele nasceu em Santos pela certidão de óbito e a certidão de casamento, mas ele chega em São Paulo em 1750 e o primeiro registro dele é justamente a certidão de casamento. Em 1762, ele ainda na condição de escravizado, portanto, se casa com uma mulher chamada Natária de Souza, com quem terá aí 4 filhas ao longo desse matrimônio. Natária, Escolástica, Gertrudes e Joaquina são as filhas aí do Tebas. Portanto, a gente já tem um dado que implode uma visão tradicional da historiografia, sobretudo dos livros didáticos,
de que o escravizado não se casava, não tinha família, e que o escravizado era apenas uma força muscular, ou seja, só servia para trabalhar. No caso do Tebas, a gente já tem aí um primeiro dado que implode esse veredito, portanto. Ele se casa, tem 4 filhas, e depois ele, inclusive, vai conviver mais tarde com os netos. 3 anos depois do casamento do Tebas, portanto, em 1762, ele se casa. E curioso, para ele se casar, ele era viúvo. Vou contar rapidamente isso. Tebas era viúvo. E para ele se casar com a Natália de Souza que vem do Rio de Janeiro, ela é uma liberta, e ela vem do Rio de Janeiro para viver em São Paulo e conhece o Tebas aqui. O Tebas, por ser viúvo e por não ter sido encontrada a certidão de óbito da sua esposa, da sua anterior esposa, ele teve que entrar num processo da Igreja Católica chamado de dispensa matrimonial. Eles entraram com um pedido, esse pedido demorou meses, porque eles queriam se casar na Igreja Católica. O Tebas tinha que provar que era viúvo, e com isso chama-se uma série de testemunhas que o conheciam, uma série de conhecidos. Então ele tem que provar que é viúvo. Além disso, a Natália de Souza, com quem ele se casou, que veio do Rio de Janeiro para São Paulo, ela tem que provar que no Rio de Janeiro ela vivia também segundo os preceitos católicos, que estava em dia, inclusive, com os seus preceitos católicos, e só depois desse longo rito chamado dispensa matrimonial, em que eles anunciam, inclusive, o casamento, para saber se não tem nenhuma objeção, é que ele consegue, então, se casar. E aí eles se casam, como eu disse, e depois aí tem 4 filhos. Bom, 3 anos depois do casamento do Tebas, Portugal decide que está no momento em que São Paulo vai restabelecer a sua autonomia política. Portanto, deixará de ser aí parte do domínio do Rio de Janeiro e terá novamente governador. E uma figura bastante importante e emblemática, inclusive, da história de São Paulo, que vem para assumir a capitania como governador, é um cara chamado Morgado de Mateus. Morgado de Mateus, que governa aí de 65 até 1765 até 1775, ele vem para restaurar a capitania de São Paulo com uma série de responsabilidades, com uma série de incumbências, seja elaborar reformas administrativas, econômicas, políticas, que iam desde incentivos agrícolas, melhorias dos caminhos para escoamento da produção, e também reordenamento aí de funções administrativas e reforma dos equipamentos da cidade. Até porque a cidade, por esse período que ficou sob responsabilidade do Rio de Janeiro, não tinha um governador, um administrador que cuidava dos equipamentos públicos, e esses equipamentos, enfim, acabaram aí se deteriorando. E entre os equipamentos que o Morgado de Mateus tem a responsabilidade de reformar ou de patrocinar, né, as reformas, de estimular as reformas, estão as igrejas. E essas igrejas decidem aplicar técnica a cantaria, ou seja, aplicar pedras em algumas dessas instalações. E como Tebas já dominava a técnica de cantaria, a técnica de aplicar pedras que ele aprendeu em São Paulo, quando ele sobe a serra e o Morgado de Mateus, portanto, assume a administração da cidade e as igrejas decidem aplicar pedras, ele é um dos pouquíssimos profissionais qualificados para essa empreitada. Bom, a pedra nesse período, no século XVIII, é um recurso muito caro e muito raro em São Paulo também. O que se adotava em São Paulo até recentemente, até meados do século XX, muitas casas eram ainda construídas de barro, de taipa, que é a mistura de barro, óleo de baleia, e as técnicas construtivas majoritárias em São Paulo, desde a chegada, quer dizer, desde antes da chegada dos europeus, é o barro. Essa técnica centenária na cidade. E aí, quando o Morgado de Mateus, portanto, decide, e as igrejas decidem aplicar pedras, não há pedras no coração, vamos dizer assim, da cidade. As pedreiras, elas ficam em lugares afastados. O Tebas, por exemplo, vai utilizar para fazer as construções que ele vai empreender
principalmente pedras da pedreira dos beneditinos, que ficavam em Santo Amaro, enfim. Tudo isso para dizer que esse material, esse recurso, ele era também escasso em São Paulo. E nós estamos vivendo, portanto, quando Tebas passa a aplicar essas técnicas, uma renovação arquitetônica, uma renovação artística, estilística na cidade. Bom, e aí, a técnica só para que a gente entenda, né, o que é essa técnica de cantaria, o que é essa pedra? Não tinha cimento, não tinha máquinas para fazer o corte, era feito de maneira artesanal, manual, né? E o que o Tebas e os seus companheiros, né, de cativeiro e outros libertos faziam, né? Mas, sobretudo, o Tebas, que era a pessoa quem ia aí fazendo as construções. Bom, a técnica de cantaria, ela consiste no corte, no entalhe, na lapidação, bom, em suma, no modelamento das pedras para que elas se juntem umas sobre as outras. É como se fosse um Tetris, né? Entre aspas, para quem é mais antigo vai lembrar desse jogo, né? Você tinha que encaixar as peças e depois você passava ali um óleo de baleia, que era muito caro, inclusive não eram todas as igrejas, nem todas as instituições que aplicavam esse recurso, mas essa era uma aplicação, portanto, era um serviço muito sofisticado, que exigia aí um profissional habilitado para fazê-lo. E por isso era muito difícil, eram raros os profissionais que aplicavam pedra. E, bom, e aí, 1766, nós temos aí a primeira obra arrematada pelo Tebas e pelo Bento de Oliveira Lima, que é a Igreja de São Bento. Os beneditinos resolveram construir uma igreja nova e os responsáveis por realizar aí a construção dessa igreja foram o Bento de Oliveira Lima e o Tebas. E o Tebas, inclusive, foi o responsável por construir a portaria da igreja. A gente, para quem está presente, né, a gente consegue ver ali, do lado esquerdo é o convento, no meio a igreja e do lado a torre. No meio ali da igreja há um portão de pedra. E foi justamente aquele portão de pedra que o Tebas construiu. Pode dizer, poxa, mas uma igreja desse tamanho, só o portão que é feito de pedra? Lembre-se que eu disse que o portão, que a pedra é um recurso muito caro. As igrejas não tinham recursos. Além de ser um produto muito caro, a pedra era rara. Portanto, eles acabam aplicando pedras em algumas instalações apenas. Não são em todas as instalações, não é em todo o edifício. Até hoje, nós temos a igreja do Seráfico Pai Francisco, que dentro, o interior da igreja é de taipa de pilão, ou seja, de barro. A parte externa é de pedra. Nesse período, então, no século XVIII, esse recurso ele era extremamente escasso. E aí as igrejas acabam aplicando esses recursos em partes estratégicas até para dar um ar de modernidade. E o Tebas, então, ele é o responsável não só por construir o portão, ele faz alguns outros reparos dentro da igreja, e ele é o responsável por lançar a pedra fundamental da igreja. A pedra fundamental é o elemento que marca o início da obra. E ela foi acompanhada aí pelo alto escalão beneditino. Então mostra, mais uma vez, um escravizado, casado, portanto, segundo esse elemento é importante dizer, tocando obras e se responsabilizando, então, colocando a pedra fundamental, a primeira pedra, para lançar aí a obra de uma igreja, de uma das igrejas mais importantes em São Paulo nesse período. Bom, 1766, então, ele e o Bento arrematam essa obra. Um ano depois, ele e o Bento de Oliveira Lima, de novo, tocando ombro a ombro aí, as obras em São Paulo. É interessante dizer isso. Quando a gente pensa em escravidão, o que vem na nossa cabeça com bastante frequência, por conta
de uma determinada formação, até mesmo escolar. A gente lembra dos plantéis gigantescos do Nordeste, com centenas de escravizados, a senzala, etc. e tal. A escravidão em São Paulo tem uma característica muito peculiar. Aqui era uma escravidão em que os senhores trabalhavam ombro a ombro com seus escravizados. Enquanto no Nordeste é uma escravidão de muitos escravizados para poucos senhores, então poucos senhores tinham muitos escravizados, em São Paulo é uma escravidão de muitos senhores com poucos escravizados. Então, senhores que tinham 2, 3 escravizados, era essa mais ou menos a configuração. Por isso que o Tebas e o Bento de Oliveira Lima vão tocando obras juntos, trabalhando juntos nessas construções. E aí o Tebas aprende, ensina, troca informações com o Bento num contexto muito particular da história de São Paulo. 1767, eles arrematam a construção da fachada do frontispício. O frontispício é a parte da frente, porque é o cartão postal, né? É a entrada. E aí eles arrematam para fazer a reforma da entrada, que era construída de barro, de taipa de pilão, como eu disse, e agora eles estão passando por essa renovação estilística. Então vão construir essa fachada de pedra. Essa Catedral da Sé não é onde fica a catedral atual. A catedral atual, essa catedral foi demolida no começo do século XX, e aí ela subiu um pouco mais na Praça da Sé, onde fica atualmente. Essa antiga, do século XVIII, ela ficava mais para baixo, pertinho da Rua Direita. E nessa imagem que nós estamos vendo aqui, mostra aí a catedral do lado, para quem olha do lado direito. Bom, e aí em 1767, portanto, o Bento e o Tebas arrematam a construção do frontispício. Só que durante a reforma, essas reformas demoram muito para acontecer, um ritmo muito lento, o Bento morre, o senhor do Tebas morre. E, ora, a morte do Bento de Oliveira Lima não estava prevista por quem contratou, nem mesmo pela família. A morte do Bento, inclusive, fez com que a vida da família virasse de cabeça para baixo. Porque o Bento, ele acabou arrematando várias obras e ele recebeu a antecipação do pagamento dos credores e as obras não estavam prontas. E aí esses credores vão cobrar que as obras sejam finalizadas, vão cobrar os empréstimos financeiros que o Bento tinha e ficou de arcar e não pagou. E aí sobrou para Antônia Maria Pinta, que era a esposa do Bento, resolver essas questões. No caso da Sé, por exemplo, ela não tinha a mínima condição de tocar a obra, ela não era responsável, responsável pela obra em si, ela não sabia quanto tempo ia durar a reforma, quais técnicas tinham que empregar, etc. E tal. Então, a responsabilidade de levar a obra adiante ficou com o Tebas. Então, era ele, inclusive, quem se encarregou de finalizar a obra. Só que nesse meio tempo em que ele está tocando a obra, os credores entram na justiça contra Antônia Maria Pinta para que ela pague as dívidas e ela começa a perder os seus bens. Perderam uma chácara que eles tinham no Paraíso, perderam uma casa que eles tinham no centro de São Paulo e agora ela começa a perder também parte dos escravizados que o Bento tinha. Inclusive, que a família tinha. Inclusive o próprio Tebas. E, bom, e aí essa perda ela é feita num leilão, é anunciado os bens da família e aí a pessoa que tem interesse em adquirir os bens acaba adquirindo. É um horror dizer isso, né? O escravizado era visto como um bem, o ser humano era visto como um bem que podia ser comprado e vendido, mas foi isso, infelizmente, que naquele período aconteceu com o Tebas. Quando o Bento morre, as obras da Catedral da Sé, que é a principal igreja da cidade, a igreja matriz, a obra fica paralisada, o Tebas vai a leilão e ele é arrematado, ele é comprado pelo arcediago da Catedral da Sé. Arcediago dentro da hierarquia católica, é aquele que está acima do padre e abaixo dos bispos.
E esse sujeito, chamado Mateus Lourenço de Carvalho, ele arremata, ele compra o Tebas justamente para o Tebas terminar a Catedral da Sé. Porque ele acreditava não, havia uma pressão da população para que essa obra fosse finalizada, não só uma pressão da população para que essa obra fosse finalizada, mas também havia ali uma expectativa, porque o dinheiro já tinha sido pago e o Bento, foram 4.000 cruzados que eles pagaram para que a obra fosse encerrada. E a obra estava paralisada, é a principal igreja da cidade, e ele acaba, então, arrematando Tebas, para que o Tebas finalize a obra e a igreja aí volte a ter as suas atividades regularmente. Nesse período em que o Mateus Lourenço de Carvalho arremata o Tebas, o período que ele está em leilão, que o Bento morre, até o período que ele vai a leilão e o Mateus de Lourenço de Carvalho arremate, é uma situação incerta para o Tebas, e isso demora anos, demora alguns anos para acontecer, né, esse arremate. Ele fica numa situação jurídica ali pantanosa. Porém, mesmo estando ali numa situação jurídica pantanosa, lembre-se, Bento morre, a obra é arrematada em 1767. 2 anos depois, o Bento de Oliveira Lima morre. A obra, essa obra da Sé, que começa em 67, ela só vai terminar em 76, ou seja, muito tempo depois. Nesse interregno, que é a finalização da obra, o arremate do Tebas pelo Mateus Lourenço de Carvalho, o Tebas arremata uma outra obra, a Ordem Terceira do Seráfico Pai Francisco, a Ordem Terceira do Carmo. E essa obra do Tebas permanece até hoje para quem transita pelo centro de São Paulo. Ela fica ali na Rangel Pestana, na Praça da Sé. Em 1772, os carmelitas, os irmãos carmelitas, decidem também que a sua igreja precisa passar por essa renovação estilística. E aí o que eles fazem? Eles contratam aquele personagem que já era conhecido, inclusive, pelo apelido. Não era conhecido como Joaquim Pinto de Oliveira, ele é conhecido como Tebas. Tebas é um apelido daquele que faz tudo, daquele sujeito que tem muita habilidade. E como ele já transitava entre as ordens religiosas, eram poucos os especialistas, né, os mestres de obras, que sabiam construir com pedra, e a sua habilidade, a sua destreza em construir com esse material, ele acabou sendo, ele foi o responsável por ir arrematando essas várias obras. Então os carmelitas o chamam em 1772 para que ele faça ali a reforma da fachada. Ele é contratado pela Ordem dos Terceiros, mas nesse período ele está, como eu disse para vocês, naquele período em que ele ainda é posse da Antônia Maria Pinta, mas está numa situação jurídica em que ele está a leilão pronto, né, pronto para que a justiça decida ali o seu destino. E quando ele é convidado pela Ordem Terceira, é o Tebas, e não a sua senhora, e isso está na documentação, ele senta com os carmelitas, veja, um escravizado, sentando com os carmelitas para negociar a obra. É ele, inclusive, quem negocia o prazo, é ele quem estabelece as condições que o pagamento pela obra será realizada. Ele, inclusive, dá as garantias de dizer, olha, a obra será finalizada em tal prazo e eu deixo meus bens como garantia de que a obra será finalizada em tal prazo. Então, isso já mostra um outro aspecto da figura de um escravizado que a gente não conhece. É a autonomia que ele desfruta por conta da sua habilidade para tomar a frente da sua senhora para estabelecer a negociação. A Antônia Maria Pinta não dominava os traquejos das negociações, ela não lidava, não sabia ali lidar com os carmelitas, seja porque ela não conhecia as técnicas construtivas. Então, quem toma a frente e negocia essas obras, dá os próprios bens, isso é curioso, porque aparece na documentação, eu deixo meus bens como garantia de que a obra será finalizada, é o Tebas. E ele, então,
faz a fachada dessa igreja, que permanece, como eu disse, até hoje. A fachada é a parte da frente, né, da igreja. Aqui, do lado esquerdo, para quem vê, nós temos o conjunto arquitetônico do Carmo, né? À esquerda, nós tínhamos o convento, onde hoje é a fazenda, né, a Secretaria da Fazenda. No centro, a gente tem a igreja da Ordem Primeira, a torre e a capela da Ordem Terceira. É justamente a capela da Ordem Terceira que ele reformou. E a fachada que existe lá na igreja até hoje, atrás do poupatempo, é a fachada reformada por Tebas, e que segue aí no corpo paisagístico da cidade. A gente passa muitas vezes na frente dessa obra e não sabe que foi um escravizado que a construiu. E esse escravizado que não adotou apenas técnica, força muscular, mas empregava cálculo, inteligência, expertise, matemática. Eram habilidades muito sofisticadas para poder se construir pedras em cima de barro. Bom, quando o Tebas, então, termina a obra, ele toca paralelamente à reforma da Ordem Terceira e leva adiante também a reforma da construção da Sé. Ele termina, ele é arrematado, então só retomando, ele é arrematado aí nesse interregno, ele é arrematado pelo Mateus Lourenço de Carvalho, finaliza a construção da Sé em 1776, a fachada. Assim que ele termina a construção da Sé, o Mateus Lourenço de Carvalho o autoriza a processar a sua antiga dona. E aí ele entra com um processo contra, eu vou mostrar depois um trecho do processo, ele entra na justiça, ele é um escravizado, e ele entra na justiça para processar a Antônia Maria Pinta, porque ele diz que a Antônia Maria Pinta se apropriou de recursos que ele tinha negociado, por exemplo, com a Ordem Terceira, e de bens que ele possuía de maneira imprópria. E aí esse processo se estende por 1 ano, e o Tebas ganha o processo contra Antônia Maria Pinta. Então veja, ele ainda está na condição de escravizado, de uma outra pessoa, mas ele processa a sua antiga dona. Então nós temos aí mais um elemento: casado, autonomia para negociar as obras, processa a sua antiga dona e ganha um processo contra a sua antiga dona. Quando ele ganha o processo contra a sua antiga dona, isso ele tinha que pedir autorização para o seu dono atual, né, o Mateus Lourenço de Carvalho, para processar. Quando ele processa Antônia Maria Pinta, ele ganha, a gente tem ali acesso ao processo, dura um tempo, vem testemunhas, é arrolado uma série de testemunhas, advogados, etc. Ele vence o processo. Quando ele vence o processo, ele negocia com Mateus Lourenço de Carvalho e ele compra a sua liberdade. Veja, ele não ganhou a liberdade, ele comprou com o dinheiro que ele ia arrecadando e juntando das obras que ele arrematou. 1 ano depois, finalizou o processo em dezembro de 1777 contra Antônia Maria Pinta. No ano seguinte, ele negocia com Mateus Lourenço de Carvalho e compra a sua liberdade. Aos 44 anos de idade, o Tebas, então, passa a ser uma pessoa juridicamente livre, liberta, né? A partir de então. E agora, na condição de liberto, ele continua aplicando aí a sua expertise, o seu trabalho em outras obras. Uma outra obra que permanece até hoje do Tebas é a reforma também do frontispício, mas ele também fez outras obras do interior da igreja, na Ordem Terceira do Seráfico Pai Francisco, em 1783. Essa igreja que fica ali conjugada, né, colada ao que hoje é a Faculdade de Direito. Ele é a igreja que está ali na extrema esquerda, né, na extrema direita. É difícil falar esses termos, né? Mas para quem está olhando para a imagem, está lá no canto direito. E a imagem e a fachada foi ele quem construiu. Ele não só construiu a fachada, como eu disse, mas os franciscanos tinham um pátio que ficava atrás da igreja, e o pátio com chão de pedras foi ele que construiu, alguns outros elementos dentro da própria igreja. Essa igreja ela era menor, ela não era paralela
ao que hoje, né, é a Faculdade de São Francisco. Ela era mais recuada. E quando o Tebas arremata a obra, os franciscanos, por conta da cidade estar crescendo, eles querem ampliar o interior da igreja. Então, essa igreja ela vem mais para frente para ficar paralela à faculdade, ao que era o convento, né, o que é hoje a igreja franciscana também, para que fique uma obra paralela. E aí é o Tebas, então, quem entra nessa reforma. Bom, eu estou dizendo, só estou fazendo listando as obras dele para mostrar o quanto de penetração social, o quanto de relevância arquitetônica ele tem nessa cidade, né? o quanto ele é conhecido. Chegou-se, ele já não era mais chamado de Joaquim Pinto de Oliveira, ele é chamado de Tebas. Tebas virou, o apelido se colou ao nome, ele virou um personagem tão conhecido na cidade que ele mesmo, nas obras, eu vou mostrar algumas imagens, ele mesmo assina como Tebas. E olha que curioso, assina como Tebas. O Tebas se alfabetizou. Antônia Maria Pinta e Bento de Oliveira Lima eram analfabetos. E o Tebas, nós começamos a encontrar, a partir de 1778, documentos em que o Tebas assina recibo das obras que ele fez. Assina o recibo, assinou o processo contra Antônia Maria Pinta. Olha aí mais um elemento curioso que desmonta aquelas estruturas teóricas de um escravizado submisso, de um escravizado que só apanha, que não tem protagonismo. Um escravizado que passou a assinar, a escrever o seu próprio nome, a escrever recibos. Era um escravizado que se alfabetizou, enquanto seus antigos donos eram analfabetos. A minha hipótese, eu faço essa discussão, né, de como escravizados, o Tebas não é exceção, né? Outros escravizados em São Paulo também tinham acesso a essa educação alfabetizadora, mas era muito limitada. E eu faço essa discussão no meu trabalho. Mas a minha hipótese é que ele tenha começado o seu processo de alfabetização com um membro da igreja, com Mateus Lourenço de Carvalho, que, em alguma medida, auxiliou ali o Tebas nos seus primeiros passos aí com o processo de alfabetização. Bom, em 1788, o Morgado de Mateus já tinha ido embora e São Paulo passa por um outro momento importante. Por que eu estou colocando o nome do Mateus Lourenço de Carvalho e agora desse novo personagem chamado Bernardo de Lorena? Bernardo, inclusive, nome do meu filho, mas Bernardo de Lorena, porque esses governadores trouxeram aí mudanças importantes na cidade de São Paulo, que afetaram diretamente o nosso biografado, né? No caso Tebas. O Morgado de Mateus, por conta de todas as questões que eu falei anteriormente, e o Bernardo de Lorena, porque também trouxe mudanças importantes na cidade, sobretudo no período em que São Paulo precisava escoar a produção de açúcar, que era feito no interior. E essa produção precisava ser escoada por onde? Pelo Porto de Santos. E o Bernardo de Lorena vai começar a fazer, então, uma série de reformas para facilitar o escoamento da produção. É ele que vai construir o Caminho do Mar, caminho que existe até hoje, virou um caminho turístico, né? Hoje a gente desce para o litoral, né? Quando a gente vai para o litoral, vai para uma rodovia já muito bem elaboradas. Mas no período colonial, os caminhos eram mais rudimentares. Mas o Caminho do Mar, que foi um caminho importante, começou a passar, inclusive, animais de carga e facilitou o acesso, ele foi construído durante o período do Bernardo de Lorena. E não só ele estava preocupado com os caminhos de escoamento, mas também um dos problemas da cidade de São Paulo era o abastecimento de água. E o abastecimento de água, no período colonial, a população pegava água, coletava água dos córregos, de rios, de fontes, e isso trazia muitas doenças, lepra, sarampo, varíola. E o Bernardo de Lorena resolveu construir um chafariz público. E aí, para construir esse chafariz público, ora, quem arrematou a obra? Quem era o personagem conhecido? Era o Tebas, o Joaquim Pinto de Oliveira. Ele arremata
a construção do chafariz, chamado chafariz da misericórdia. E quando ele arremata a construção desse chafariz, ele é o responsável, portanto, por construir o primeiro sistema público de abastecimento de água da cidade. Esse chafariz ficava no que hoje é a Rua Direita, a Rua Quintino Bocaiúva e a Álvares Penteado. É o chamado Largo da Misericórdia. Existe até hoje. Em 2020, aliás, a Prefeitura de São Paulo fez a Jornada do Patrimônio e ela reconstruiu, ficou durante um tempo, o chafariz da Misericórdia, construído por Tebas, ficou exposto, inclusive saía água, as pessoas passavam lá, tomavam água, lavavam as mãos, etc. e tal. Mas esse chafariz ele foi construído pelo Tebas. Construído pelo Tebas em 1791. A foto aqui, para quem está olhando, é a foto da esquerda, mostra o chafariz aqui na ponta, no Largo da Misericórdia, e o chafariz atual. A prefeitura fez uma réplica para essa obra. E quando o Tebas, quando eu descobri essa documentação, eu fui ler as atas da Câmara Municipal, e aí me aparece um outro dado extremamente importante. Ora, o Tebas não construiu o chafariz sozinho. Quando eu digo Tebas, há um grupo de pessoas que auxiliam nesse trabalho. Mas é ele o mestre de obras, portanto, ele é o responsável pela obra. Mas um dado que não existia até então, e que começa a aparecer na documentação, é que o Tebas agora, que antes era escravizado, ele mesmo comprou 2 escravizados para auxiliá-lo na construção do chafariz da Misericórdia. João Congo e João Benguela, portanto, eram 2 escravizados comprados pelo Tebas e que vão seguir pelo Tebas até o resto da vida do Tebas. Ele morre primeiro, inclusive, do que os seus escravizados. Portanto, nessa obra, o chafariz da Misericórdia, o Tebas constrói o chafariz e, ao construir o chafariz, ele tem o auxílio dos seus 2 escravizados. 1775, para a gente se encaminhando para o final, ele constrói, ele vai para Itu, que é pertinho aqui da capital, e ele é contratado pelos franciscanos, que já conheciam seu trabalho, inclusive das outras obras que ele tinha feito em São Paulo. Ele foi contratado pelos franciscanos para construir aí um cruzeiro. E esse cruzeiro, para quem já foi a Itu, existe até hoje. É uma obra monumental que fica no centro da cidade. Bom, e aí os franciscanos decidem, então, construir um cruzeiro em frente à Ordem Primeira e à Ordem Terceira de São Francisco. Nós temos uma pintura do período, né, o Tebas do século XVIII, mas o Miguelzinho Dutra, que é um personagem bastante conhecido, um pintor bastante conhecido em São Paulo, ele pinta o conjunto arquitetônico franciscano. O conjunto não existe mais em Itu, mas o cruzeiro, que era o símbolo dos franciscanos e foi construído pelo Tebas, está até hoje na cidade de Itu. Passou por um restauro recentemente, porque ele estava ali com condições de deterioração muito avançada, poderia cair, etc. E aí decidiu-se pela sua restauração. E aí precisou, para construir esse cruzeiro, de cal, que vinha de Santos, ferro, chumbo, varvito, que vinha de Sorocaba, né? Os materiais vinham de regiões vizinhas. E quem eram os carreiros, né? As pessoas que traziam esse material de carrinho até o cruzeiro de Itu eram os indígenas. Os grupos indígenas que recolhiam esse material e traziam para que esse monumento fosse construído. Bom, 1700... Aqui eu trouxe para que vocês vissem um recibo que foi assinado pelo Tebas. Então, foram serviços que ele prestou, inclusive aqui mostra, né, que o serviço que ele prestou foi um serviço prestado junto com o seu escravizado, chamado João, e aí quando a gente transcreve ali a documentação, chega-se a esse... Eu transcrevi da maneira como ela consta, né,
não atualizei a grafia, mas da maneira como ela consta. Então, foi ele quem escreveu à mão a documentação. Então, isso nos mostra que ele já era alfabetizado, já era letrado, um documento raro. Nós temos também um outro documento que é trecho do processo que o Tebas move contra a sua senhora, e aqui embaixo no canto nós temos a assinatura do Tebas. Essa assinatura, inclusive, que virou a sua marca característica. Nos vários documentos nos documentos que a gente encontra, ele assina, ele tem essa assinatura bastante característica. Então a gente consegue ver ali, ó, Joaquim, aqui o Joaquim está comido, né? Mas Oliveira está abreviado Tebas. Então esse Tebas virou aí, percebe-se inclusive que ele mesmo acabou assimilando o apelido ao próprio nome. O Tebas, só para lembrar, é aquele que tudo faz, aquele que sabe fazer com maestria, com grandeza, acabou qualificando o personagem. E aí eu queria mostrar para vocês um dos documentos, né, foram vários que eu fui compulsando, mas só para se ter noção da dificuldade que é para reconstruir trajetória de personagens que não deixaram registros, e quando ainda conseguimos encontrar alguns registros, o estado da documentação é essa. Então, parte da documentação está deteriorada, nós não temos informação, comida por traças, por uma série de destruídas pelo tempo, e aí é um trabalho difícil, de formiguinha, de ter que ir transcrevendo essa documentação de uma escrita que é do século XVIII, uma estrutura de pensamento, palavras que são do século XVIII, e que o desafio agora no século XXI, né, foi o período em que eu fiz o meu trabalho, era transcrever essa documentação, e aí às vezes demorava 1 semana, 2 semanas para conseguir transcrever uma linha, e era uma vitória para conseguir transcrever uma linha, num prazo de 4 anos, né, que eu demorei para finalizar o meu mestrado, mas não foram 4 anos que eu demorei para transcrever a documentação. Era um período menor. Então é um trabalho bastante minucioso, bastante difícil de fazer. E quando a documentação não responde aquilo que a gente quer, ou não responde o que a gente quer, a documentação fala para a gente aquilo que ela tem que falar. Mas quando as informações que a gente buscava na documentação não encontrava, por isso que o Tebas foge com regularidade do nosso campo de análise, quando ele fugia do nosso campo de análise, aí o desafio era ampliar para entender o Tebas do tempo e no espaço que ele vivia, nesse chamado mundo atlântico. Por isso que eu disse no início da nossa conversa que o historiador Grunzinski, Sérgio Grunzinski, disse que o desafio que era conectar a história regional à história global. Pensando na trajetória de escravizados, isso é ainda mais difícil, porque quando a documentação não fala, quando os traços da sua trajetória desaparecem, a gente tem que recorrer a um contexto maior e fazer esse diálogo permanente entre o micro e o macro, esse jogo de escalas permanente que o personagem nos oferece. Bom, o Tebas morreu, ele morreu em 7 de janeiro de 1811, aos 78 anos de idade, por isso foi um personagem longevo. Ele morreu de gangrena, não se sabe se ele adquiriu gangrena por uma obra que ele acabou, algum acidente que ele teve na obra, alguma coisa. Mas, antes de morrer, ele ainda conviveu com 5 netos, comprou mais um escravizado, então teve 3 escravizados, se alfabetizou, como eu disse, se casou, deixou aí descendência. Um dos seus netos, inclusive, ele tocava na tropa paulista, então conseguiu aí entrar numa instituição de respeito na cidade. Antes da morte, o Tebas ainda fez uma outra obra, inclusive a gente passou ontem lá na frente, no que hoje é o Palácio da Justiça, do lado da Catedral da Sé, tem uma construção, encostada na Catedral da Sé, o Palácio de Justiça. Ali era o quartel dos voluntários reais, era o lugar onde o rei,
no século XVIII, né, onde a família imperial que governava o Brasil guardava as munições. Durante a construção desse quartel, precisava de alguém para inspecionar se estava sendo construído corretamente. E o responsável por inspecionar a obra foi o Tebas. Então ele deixa, portanto, de ser o construtor para ser o inspetor, o mestre de obras, aquele que vai dizer, e foi ele quem validou a obra, se ela poderia ou não ser construída. Aliás, se ela estava pronta ou não para ser inaugurada. Ele morre, portanto, como eu falei, em 7 de janeiro de 1811, e ele é enterrado nessa igreja que existe até hoje. Essa igreja é a igreja de São Gonçalo, fica ali onde é a João Mendes, atrás da Catedral da Sé. Eu tentei acesso à documentação, mas é uma documentação muito restrita e essa documentação também se perdeu ao longo do tempo. A única coisa que eu encontrei, não encontrei o sepultamento, mas encontrei a certidão de óbito do Tebas, e aí a certidão mostra que ele foi enterrado na igreja de São Gonçalo. Depois que o Tebas morre, ele passa, aí eu faço essa discussão, eu não vou avançar, porque o nosso horário já está bem comprometido, mas depois que o Tebas morre, ele passa por um processo, ele morre em 1811, e aí ele passa a sua imagem, né, a sua história, volta a ser discutida no Brasil no começo do século XX, 1910, 1920. Um historiador chamado Nuto Santana, que foi diretor do Arquivo Público Municipal, ele escrevia também no jornal Estado de São Paulo, escreveu alguns artigos sobre o Tebas. Só que ele escreveu alguns artigos sobre o Tebas suspeitando de que o Tebas pudesse ser negro, ou suspeitando, inclusive, de que Tebas poderia ser escravizado. Ele dizia, olha, não é corrente no Brasil que um escravizado tenha nome e sobrenome. Além de não ser corrente que no Brasil um escravizado tenha nome e sobrenome, um escravizado com essa magnitude, com todos esses feitos que o Tebas fez. Portanto, o Tebas só pode ser branco. Lembre-se, o Brasil, no começo do século XX, passa pela política de embranquecimento. Era um período em que se queria acabar com os negros no Brasil. Havia várias políticas. A própria política de imigração europeia foi uma tentativa de acabar com a população negra. O Nuto Santana, quando escreve sobre o Tebas, ele está impregnado desses ideais de embranquecimento. E é por isso que ele vai escrever alguns artigos, inclusive uma novela, dizendo que o Tebas é um personagem fictício. Se ele de fato existisse, ele não era escravizado e nem negro, ele só poderia ser português, ele diz isso claramente nos textos, portanto, porque ele tinha nome e sobrenome, e se ele não fosse português, ele era uma lenda urbana. Ou seja, foi criado pela população. Tudo isso numa tentativa de apagar o personagem. Bom, o Tebas, a força do Tebas é tão grande que ele atravessou o tempo. E nós estamos atualmente, no nosso espírito do tempo atual, em que as questões do antirracismo, e a minha dissertação, meu livro é fruto também desse contexto, em que o negro passa a ser rediscutido na sociedade. E aí o Tebas emerge, portanto, novamente nesse contexto, e vários grupos, eu não sou o único, meu trabalho talvez é aquele que reconstrói de maneira mais detalhada e mais substanciosa a trajetória do Tebas, mas a Prefeitura de São Paulo, em 2020, decidiu colocar uma estátua do Tebas na Praça Clóvis Bevilacqua, ou seja, na Praça da Sé, entre a Catedral da Sé e a Ordem Terceira do Carmo, que são as igrejas mais emblemáticas construídas pelo Tebas. Uma delas existe até hoje. Então, uma estátua em homenagem ao Tebas. Além disso, esses dias eu passei na frente da editora Unesp e eu achei curioso como é a força do personagem. O meu livro foi publicado pela editora Unesp, e a editora Unesp fica na Praça da Sé. E o personagem tem um livro cuja história é um personagem do século XVIII, e o livro foi editado e publicado por uma editora que fica na Praça da Sé, de frente à principal igreja que ele havia construído. Eu não sou místico, meu lado religioso é bastante precário,
mas eu acho que existe aí uma ligação, uma força do personagem para dizer para ele, essa cidade, para dizer, né, e se estabelecer e dizer o seguinte, essa cidade foi eu que ajudei a construir, portanto, deixarei a minha marca registrada no corpo paisagístico e também na memória por meio de um livro. Obrigado, pessoal. É isso. Muito obrigada, professor Luiz Gustavo, por essa visão inovadora, né, inédita, que muitos de nós, antes da publicação do seu livro, eu nunca tinha ouvido falar do Tebas. Então, acho que foi uma descoberta para muitas pessoas e traz um novo olhar, né, um olhar que a gente reconstrói muito das nossas visões, né? Então, nesse momento, agradeço também a presença de todos vocês, a presença do Bernardo, da esposa do professor Luiz Gustavo, e abro a palavra, passo o microfone, disponibilizo o microfone, se algum de vocês gostariam de fazer alguma pergunta, aproveitar esse momento de encontro com o nosso escritor. Bom, se não há perguntas diretas, preferirem fazer diretamente, individualmente ao autor, aproveito então também para dizer que o livro A Trajetória de Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas, Trabalho e Escravidão, Autonomia e Liberdade em São Paulo Colonial, está aqui disponível com o mesmo desconto da feira, 50%, e quem tiver interesse pode adquiri-lo aqui e já aproveitar a presença do autor para obter o seu autógrafo. Gente, muito obrigada. Continuem atentando acompanhando a programação cultural. Hoje ainda temos várias atividades culturais, entre encontro com autores e também música, né? Porque a alma é aberta a várias manifestações. Então, aproveitem bastante. Muito obrigada.